Ei galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estou voltando com nossa série de vídeos aqui no canal. Desculpa por ter parado um pouco de gravar, é sobre conjuntos. Primeiro, o que é conjunto? Conjunto é uma união de elementos. Você pega uns elementos que têm alguma propriedade em comum, né? Não necessariamente propriedade em comum, mas normalmente para realizar os seus cálculos, para fazer algumas operações que nós vamos ver, é melhor que eles tenham uma propriedade em comum, certo? Mas não necessariamente. O primeiro exemplo ali, ó, que eu escrevi, é o conjunto formado por 1, 3, 5, 7, 9 até o 19. Aqui, ó, deixa eu aproximar aqui. Qual que é a propriedade que eles têm em comum? Vocês podem perceber que todos os números são ímpares e são menores do que 20 também. Logo, eu vou escrever esse meu conjunto de duas formas. A primeira é pela representação tabular, que eu escrevi ali, ó, primeiramente, que é que eu cito os elementos desse conjunto, que são 1, 3, 5, 7 até o 19. Ou eu posso representar por meio da propriedade, que eu chamo x, que pode ser um valor qualquer daquele conjunto. X pertence aos naturais, que nas próximas aulas nós vamos ver o que significa isso. X é ímpar, certo? E é menor que 20. Quando eu falo essa frase, necessariamente só tem um conjunto que é formado por esses elementos, que é o de cima, certo? É tranquilo, não é difícil não. O segundo exemplo, eu citei o conjunto das vogais, que eu chamei de conjunto V, que é formado por A, E, I, O e U, nossas vogais. A representação tabular é que nós citamos os elementos do conjunto. E a representação por propriedade, que nós falamos de uma propriedade em comum desses elementos, que eu chamei, ó, V é igual a X, tal que, olha gente, que é muito importante essa barrinha, que pode ser também 2 pontos ou um ponto e vírgula. X, tal que X é vogal. Quando eu falo X, tal que X é vogal, só vai ter um conjunto, que é o conjunto A, E, I, O, U. Certo? Nosso exemplo 3 aqui agora. Esse conjunto aqui, olha, ele chama conjunto unitário. Olha o nome, gente, que é importante, que é formado por um elemento só, unitário. A é igual a 2. Como que eu vou representar esse 2? Uma maneira aqui que eu achei para representar ele por propriedade é A, tal que X pertence aos naturais. E X I é primo. Qual número que é par e é primo? É o 2. Logo só terá o 2 como elemento. Entendeu? Deixa eu aqui. Vamos aqui. Tá. Um conjunto pode ter alguma relação com um elemento ou com um outro conjunto. Vamos ver aqui primeiro a relação de pertinência, que nós vamos ver se um elemento pertence a esse conjunto. Aqui, ó, o símbolo que nós usamos é um Ezinho, certo? O E normal é o pertence a elemento D, e o E com o tracinho é não pertence a, não é elemento D. É importante, gente, citar que quando nós temos um elemento assim com tracinho, significa não, negação, entendeu? Que está negando o que é o normal, que é o E. E não faz diferença, tá? Se você quiser fazer o tracinho para um lado ou para o outro. Se você quiser fazer ele para diagonal, para direita ou para esquerda, certo? Aqui, ó, eu peguei o conjunto A, que eu chamei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os números de 1 a 8. Eu peguei o número 1, ele pertence a esse conjunto A. O que isso significa? Ele está nesse conjunto A, ele é um elemento. Se nós formos parar para ver, ó, o A tem um elemento 1, que é o primeiro elemento dele, certo? Então, o 1 pertence ao A. O 0 pertence ao A. Nós vamos pegar ali, ó, nós vemos nosso conjunto, tal, cadê o 0? O 0 não está ali, logo não pertence ao A. O 3. Se nós pararmos para ver, o 3 está ali. Logo, o 3 pertence ao A. Ele é um elemento de A. Certo? E todos esses daqui, ó, 1 até o 8, todos eles são elementos de A. O 9, ele é elemento de A.
Vamos ver? Não, porque só vai de 1 até 8. Logo, o 9 não pertence a e não é elemento de A. Essas são as relações de pertinência. Que um conjunto pertence ao outro, ó, a palavra já fala, pertence. E nas relações de inclusão, nós temos os seguintes símbolos. O primeiro, ó, está contido em é subconjunto D, que é um C mais fechadinho. Com tracinho, como já tinha falado, nega, não está contido em, não é subconjunto D. Um C ao contrário é contém, e o C ao contrário, com tracinho, não contém. E, gente, não é um C normal não, tá? É um C com um tracinho assim, cortando ele. E o mais fechadinho, ó, pode ver aí, ó, que tá fechadinho o C. E ele só vai ser riscado quando tiver a ideia de negação. Aqui, ó, nossas relações de inclusão. Pegamos o conjunto B, que é o 0, 2, 4, 6 e 8. Os números pares de 0 até o 8. O 0, ele está contido em B? Aí, gente, uma pegadinha, hein? O 0, se você for parar para perceber, o 0 está ali no B. Mas para a gente falar que o 0 está contido em B, que é um subconjunto de B, nós temos que abrir chaves antes do 0 e fechar as chaves depois do 0, entendeu? Porque se a gente for escrever só 0, quer dizer que ele é um elemento. Mas quando a gente coloca ele entre chaves, quer dizer que ele é um conjunto, certo? Aqui, olha, o 2 como um conjunto, ó, conjunto unitário, em que o único elemento é o 2, está contido em B. Podemos ver que o 2 está em B. E o 2 com as chaves também vai estar contido em B. Mas o 2 normal, ele só é um elemento de B, certo? O 3, ele está contido em B? Não, né, gente? Nós não temos o 3 ali. Importante ressaltar, ó, que está com as chaves. Antes e depois. E o 4, ele está contido em B? Não, né, gente? Ele é um elemento de B, mas não é um subconjunto de B. Esse negócio, eu acho que eu esqueci de ressaltar. O que é um subconjunto? Subconjunto é um conjunto menor que o nosso original, entendeu? Que nós podemos formar aqui, ó, com conjunto 0, 2, 4, 6 e 8. Nós podemos formar inúmeros conjuntos. Um exemplo de conjunto é o 0, 2 e 6. Abrindo com as chaves e fechando com as chaves. Outro conjunto é o 2, 4 e 6. 2, 4, 6, certo? Nós podemos formar inúmeros conjuntos. E quantos vão ser o número desses conjuntos? Quantos elementos, quantos subconjuntos nós podemos formar? Isso nós usaremos a seguinte fórmula. Deixa eu escrever aqui, gente. Espera aí um segundinho. Nós usaremos a fórmula 2 elevado a n. E quem é esse n? Esse n é o número de elementos do conjunto. O nosso conjunto tem quantos elementos? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Certo? 2 elevado à quinta, gente. Vamos fazer aqui o cálculo. 2 elevado à quinta, que é igual a 32. Se fosse um conjunto de um elemento aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, o conjunto A que a gente tinha escrito lá em cima. Ele só tem o 2 como elemento, né? Aí vocês podem estar pensando, ô Caio, mas aqui, ó, nós só podemos formar um subconjunto, o que é o 2. Errado, gente. Tem como vocês formarem um conjunto vazio. E quem é esse conjunto vazio? Esse conjunto vazio é um conjunto, o nome já fala, né? Vazio, não tem nada nele. Mas continua sendo um conjunto. E como nós representamos esse conjunto vazio? Nós temos duas fórmulas. O primeiro é um 0, uma bolinha com um tracinho, assim. Ou nós podemos abrir chaves e fechar chaves. Essas duas maneiras são as formas, né? São maneiras de representar conjunto vazio. Ok? Certo? Mas muito cuidado, hein? Se nós fizermos isso daqui,
E daqui representa o conjunto vazio? Não, né? E daí representa um conjunto unitário, que o único elemento é o conjunto vazio, certo? Logo, abre chaves, conjunto vazio, fecha chaves, isso daqui está errado. Não podemos mais escrever assim. Aqui, gente, então hoje o vídeo acaba por aqui. Nas próximas aulas nós vamos aprender esqueci o nome agora, operações entre os conjuntos, certo? Hoje nós aprendemos o que é o conjunto, como que ele pode ser representado, as relações de pertinência e as relações de inclusão. Ok, galerinha? Se vocês gostaram, deixem um like, por favor, que me ajuda muito. Se inscrevam no canal para dar uma forcinha aí. Toca o sininho para receber as notificações. E também, se vocês gostaram, por favor, compartilhem. Mandem para os seus amigos que vocês sabem que tem dificuldade em matemática, que precisa aprender essa matéria. Ok? Muito obrigado, gente. Tchau. Espero vocês nas próximas aulas.